Salve galera biker, vamos a mais um vídeo aqui do canal do Malvadão Fofinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gostando do vídeo, curte, se inscreve, compartilha e aciona o sininho das notificações. Vamos pro vídeo. Hoje o vídeo é sobre um assunto que motociclista também gosta muito, que é cerveja. Nem só de moto vive motociclista, a cerveja também é uma paixão. Então vamos falar de cerveja e aqui a gente vai ver como é que é todo o processo para fazer uma cerveja artesanal. Hoje o vídeo é sobre isso. Lazy Dogs Craft Beer, sua cerveja do seu jeito. O cervejeiro. Aqui eu vou apresentar então o cervejeiro, Mário Campos, mais conhecido como meu cunhado. Eu acho muito legal ver todo esse processo, é uma arte também. Você fazer cerveja é a mesma coisa que um chefe de cozinha quando faz um prato muito elaborado. O cara consegue fazer uma cerveja também de qualidade, eu acho sensacional. Mas sinceramente, a melhor parte que eu acho é essa aqui, ó. Os equipamentos. As panelas, vamos primeiro olhar aqui os equipamentos. Vamos identificar os equipamentos. Esse aqui qual que é? Esse aqui. Essa é a panela de lavagem. Panela de lavagem. Isso. Tá. Essa aqui embaixo é a panela cervejeira. Essa é a panela Tá? cervejeira. Eu faço todas as programações nela aqui. E aqui vai... Então mostra aqui para o pessoal ver. Eita ferro. Já embaçou tudo. É. Panela realmente que mantém a temperatura uniforme, a circulação ali uniforme. Sim, perfeito essa panela aí, realmente voltada aí para a fabricação de cerveja. Essa é uma panela... Essa é a melhor panela, obviamente, que você tem, né? A panela mais voltada para uma produção de cerveja mais completa, né? Quer dizer, Roots usa só uma panela daquila com torneira e a cesta. Aí quando o cara fica Nutella, aí usa essa daqui. Exatamente. Isso que eu ia falar, Esse aqui é a raiz, esse aqui é cerveja Nutella. Vou te falar que a cerveja Nutella fica boa também. Também. O cesto inox é esse aqui, ó. Fazem a mesma coisa. Maravilha. Tá? E você coloca na panela e coloca o malte aqui dentro. Faz todo esse processo, só que você faz manual. Vai com a água, o malte aí, você vai tirar. Tá, essa outra panela aqui. Essa aqui é o seguinte, na verdade eu consigo fazer tudo ali, mas como eu estou fazendo duas cervejas hoje, a parte seguinte é a fervura para esterilização do mosto, tá? Então eu vou passar para cá e já vou começar a fazer a outra ali, naquela panela. Ah, então daqui você vai passar para a lessa de trigo, para maturar e vai começar uma outra aqui. Entendi. E esses equipamentos aqui, com todas essas tomadas e esses controles todos aqui? Isso aqui é o seguinte, esse aqui, ó. Isso aqui é só para eu poder ter um controle da temperatura lá. Eu tenho um sistema, porque como são uma resistência de potência grande, tá? Eu tenho que eu coloco um disjuntor e etc, tá? Só para questão de segurança. Segurança, porque aí se esquentar muito desarma. É um equipamento antigo que eu tinha. Então eu coloco a temperatura dele aqui, tá? Eu uso para controlar a temperatura dessa panela daqui. Já que não é uma panela cervejeira igual aquela outra, exato. Esse aparelho aqui... Esse aqui é um equipamento antigo que eu tinha que eu posso fazer. Entendi. Juntando esse equipamento com a panela, ele equivale àquela outra panela cervejeira lá. É isso? Entendi. Isso. Então, se você tem aquela panela cervejeira, você não precisa desses dois equipamentos aqui, da panela com mais esse aqui. Exatamente. Como eu já tinha um equipamento antigo, eu uso aqui só para controlar, porque aqui, olha, eu tenho uma sonda, ó. Uma sonda de temperatura, que ela fica vai dentro aqui, ó, aí num poço térmico aqui, ó. Ah, entendi. Que aí fica controlando a temperatura. Ele fica em contato com a água que está lá dentro. Tá. Isso tudo aqui tem nessa panela. Tem nessa panela. Exato. Tá? Então, uma pessoa só com essa panela aqui consegue fazer cerveja? Só com uma dessa que você já consegue num sistema bem mais simples. Você coloca, se você quiser fazer uma quantidade bem pequena, você consegue fazer no seu fogão. Aparelhinho, essa reguinha aqui para medir a quantidade de amido que ainda tem no mosto.
Usa o iodo se fica escuro. É porque ainda está com muito amido. Quando ficar clarinho, é porque já transformou tudo em açúcar. Pronto, está na hora de colocar para fervura. Depois de colocar, pesa para ver se está na quantidade certinha, conforme a tara. E aí vai colocar a quantidade. Esses dois ali já foi pesado. E aí vai ver aqui, ó. Parada com uma balança de precisão para não errar em nada. Aqui é mais um equipamento diferenciado aqui na produção de cerveja. Como é que é o nome desse equipamento aqui, Mário? Refratômetro. Um refratômetro, que serve para medir a quantidade de açúcar que está no mosto. E aí você tem uma noção de quanto é que vai ficar o teor alcoólico da tua cerveja. É nesse aparelho aqui que vocês estavam vendo aquela imagem lá. Bota a quantidade de cerveja aqui. Olha aqui contra a luz. E você tem a medição. E aí vai vir para esse balde aqui agora com essa serpentina para esfriar. Serpentina onde vai circular água fria por resfriamento do mosto. Agora começa a sair água quente lá, que agora está começando a fazer o ligou a bomba e agora está começando a circular. A água vem daqui, passa para essa bombinha, sobe aqui, faz girar aqui na serpentina e começa o processo de resfriamento. Esse galão aqui, ele tem um sensorzinho, tá vendo ali embaixo? Ele é para medir a temperatura. O termômetro entra por aqui. E aí depois que coloca a levedura, são em torno de 5 dias na geladeira com temperatura controlada através daquele termômetro ali, até realmente consumir todo o açúcar e fazer a cerveja. Tá vendo aqui, olha, aí você coloca aí. O sensor eu coloco aqui. O sensor coloca aí para poder ver a temperatura e controlar a temperatura certinho. Tá? Aí lá ele vai me dizer, ó, a temperatura que tá. E aqui ele vai armar e desarmar a geladeira. Tá? Conforme. Exatamente na temperatura que tiver lá. Os ingredientes. Agora explicar o que é o malte. A gente fica assim, pô, o que é o malte, etc. Isso é uma das coisas mais importantes para o pessoal entender. Então, o que é o malte? Vamos lá. O que é o malte? Você vai pegar o grão. Tá aqui. Isso aqui são os grãos de cevada. Grão de cevada. Tá? É isso aqui que vocês bebem, gente. No final das contas é isso que vocês bebem. O processo de malteação, o que consiste? Ele pega esse malte e ele coloca o malte para germinar. Tá? Então quando ele começa a germinar e esses grãozinhos começam a aparecer assim umas raizinhas, eles interrompem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no vídeo isso aqui. Ele começa a abrir, né? Na verdade, o grão começa a abrir um pouquinho. Ele começa a apresentar umas pequenas como raízes. Como se estivesse querendo brotar, né? Enraizando, exatamente. Como se estivesse brotando. Eles interrompem esse processo, tá, de brotamento. Que eles estão vendo que estão os grãozinhos tudo meio abertinho ali, exato, como se fosse começar a abrir. Eles interrompem, tiram isso daí, aí o grão virou malte. Já é malte. Que começa a germinar. Exato. Por quê? Porque quando ele começa a germinar, ele começa a gerar dentro dele uma reserva de amido, que é o alimento da planta para poder germinar. É como se fosse uma gestação. Entendi. É uma gestação. E a gente aproveita esse amido. Esse amido é o açúcar que a levedura vai consumir. Na hora que eu coloco na temperatura certa, ele se transforma em açúcar. Entendi. O grão de trigo, tá? Ele tem enzimas que transformam em açúcar e enzimas também que eles vão criar precursores que a levedura transforma em outros produtos que têm os sabores que a gente sente. Então, por exemplo, muito característico numa cerveja de trigo, você sentiu o aroma de cravo e de banana. Isso vem das enzimas que... Vem das enzimas geradas pelo próprio grão. Interessante. Tá? Associado ao... Cada tipo de grão cria uma enzima que dá um sabor característico para a cerveja. Exatamente, exatamente. A cevada, ela é bem característica, ela é a base de tudo, né? Quando você faz uma cerveja de trigo, você não usa só trigo, você usa trigo mais cevada.
Entendi. Tá? E centeio, quando faz de centeio? O centeio ele fica mais assim, parece assim um sabor de pão e um pouco mais picante. Entendi. O centeio é excelente e cada um tem características. O trigo e o centeio fazem a cerveja ficar com uma espuma linda, parece um creme, né? A cevada, ela precisa receber algum tratamento para isso. Quantos quilos de grão para fazer 22 litros de cerveja? De 5,5 a 6, uma cerveja Então, ó, 6 quilos de grão para fazer 22 de litros. aproximadamente 5% de álcool. Ó, para fazer 22 litros de cerveja, 5 quilos, 5 a 6 quilos de grão. Então quer dizer que dentro desse saco aqui, junto com esses outros grãos de cevada, esse saco aí tá com trigo. Tá o malte de trigo. O malte de trigo. Porque numa cerveja você pode usar o trigo maltado e o não maltado. Então toda cerveja de trigo leva trigo e cevada junto. Trigo e cevada. Com que proporção? Normalmente meio a meio. Então 50% de trigo. Então toda Wise tem cevada também. Tem cevada também. Entendi. Tá? Para essa belga que você vai fazer agora também entra um pouquinho de trigo. Eu vou colocar um pouquinho de trigo porque ele faz a espuma ficar... É a tua receita, né? Exatamente. Essa cerveja eu tenho 6 tipos de malte diferentes. Para belga. Essa belga. Eu que criei essa receita, entendeu? Entendi. Tá? E cada malte ele tem uma razão de ser dentro dessa mistura que a gente faz. Aqui tá misturado, a grande maioria é malte Pilsen. Mas tem malte Munique, que é um malte um pouco mais encorpado, um sabor mais destacado. Isso tá? tudo nesse sacão aqui tá misturado? Tá tudo misturado. Pilsen e Munique. É. Você já pediu misturado? Pilsen, Munique, eu tenho mais outros três tipos de maltes aí, com quantidades menores. E aí, fazer cerveja com música ajuda? Ah, claro, tem que só sonsaço, cara. Com rock and roll a cerveja fica melhor? Rock and roll ela fica melhor. E se botar um funk? Aí sai glacial. Então vamos de rock and roll. Então aqui tá a levedura e aqui... Por que uma mais escura e uma mais clara ali? É cada cepa. Uma cepa. Então, Essa aqui é a cepa que eu vou fazer depois, que é a belga, e lá é da Weiss. Ah, entendi. Então tem uma levedura específica para trigo e uma outra levedura para cevada. Belga, para belga, isso. para cevada. Uma coisa que todo mundo sabe também, já ouviu falar, que a importância da cerveja também está na questão da água. Então, o Mário usa essa água mineral aqui, que é uma marca que ele já confia. Mas você falou que tem gente que usa água da rede mesmo? Tem gente que usa água da rede mesmo, mas aí usa um bom filtro de carvão ativado para tirar o cloro da água. Você precisa saber pH, todos os sais, para você saber como é que vai ficar a cerveja. Você lembra quando antigamente o pessoal falava que a cerveja da Boêmia de Petrópolis era melhor, ou a cerveja de outro lugar era melhor? Aqui em São Paulo o pessoal dizia que a Antártica de Jaguariúna era a melhor de todas. Assim como o pessoal do Rio falava que a Boêmia feita em Petrópolis Petrópolis era muito melhor, né? Do que no Rio. Na verdade, a questão era a água. A água se usava, tá? Depois de vários estudos que foram feitos, descobriram que os sais que você coloca que estão contidos na água, eles vão mudar o sabor e a sua forma de percepção daquela cerveja. Eu consigo pegar a minha água daqui, acrescentar os sais e fazer uma água com a mesma característica da água de Munique, por exemplo. Como nós vamos fazer uma belga, tá? Vou acrescentar os sais para a gente ficar com uma água parecida com a água de Bruxelas. Você vê que eu tenho sulfato de cálcio, cloreto de cálcio e sulfato de magnésio. O cálcio, ele me faz a cerveja ficar clara, ele faz decantar a impureza, tá? O sulfato, ele me dá um sabor de amargor, então se eu estou fazendo uma IPA, eu aumento a quantidade de sulfato, tá? E o cloreto, ele me faz sentir mais o sabor do malte. Então uma cerveja com mais cloreto, eu sinto mais malte do que amargor. O magnésio, ele é nutriente para a levedura. E eu faço todo o cálculo
e eu sei a quantidade que eu tenho que colocar de cada sal para a quantidade de água. Hoje em dia as cervejarias têm condição de fazer cerveja em qualquer lugar. A Antártica, por exemplo, se instalou em Jacarepaguá, não foi isso? Foi. Pegou água da rede mesmo, eles tiram o cloro e com essas composições aqui, com essa formuleta química aqui, vai e faz a água do jeito que Por quiser. uma questão de economia, Aí você vou te vê falar. que a Ambev tem a fábrica lá em Campo Grande, né? Eles pegam a água do Guandu antes de ser tratada. Então, com isso, eles têm a facilidade de... Eles estão economizando sais para colocar na água. Entendi. E economiza da tirada do cloro, né? Porque eles acrescentam um monte de cloro lá em Guandu, entendi. Tem um saquinho de lúpulo. Esse lúpulo aí é para um específico para cerveja Vaz, que vai botar Ele agora. é um lúpulo específico para amargor só. Lembra que eu falei, ó? Ele tem 15,6% de alfa-ácido, tá vendo? Esse é um dos tipos de lúpulo. Quantos tipos de lúpulo Tem tem? mais de 200 tipos de lúpulo. Mais de 200. É. E para cada cerveja, por exemplo, para Wise é esse lúpulo, para belga você já vai usar um outro. Eu vou usar outro. Mas ele não é exclusivo. Esse daí é um lúpulo que ele me dá. Eu uso uma quantidade pequena, ele me dá o amargor Desejado. desejado, exato. Esse é o lúpulo, é um lúpulo específico de amargor. Ele vai dar amargor, apesar de ter um cheirinho gostoso. Tem, né? É. Ele vem assim, já nesse formatinho, né? O lúpulo é a flor de uma planta. Exato. Olha o cheiro, ó. É. Aí nas fábricas eles pegam e prensam o lúpulo e faz esse pelletzinho. Isso aqui ainda não dá para beber, não. Tem uma informação importante sobre o lúpulo. Ah. Ele é da mesma família da cannabis, você sabe, né? O lúpulo é da família da cannabis? É. Ah, é? É. Inclusive muitos dos componentes da cannabis tem nos lúpulos. Mas não tem THC. Só não tem o que é mais importante. Na hora que começa a ferver tem um problema, né? Começa a subir. É igual que você falou, é igual... É como se fosse o leite, Leite. que ele dá que ele Aquecido. forma aquela espuma em cima e sobe. aí ele começa a subir. Aí para evitar de subir, Aí eu uso esse produto aqui, que é um anti-espumante. antiespumante, que é a mesma base do Loftal, né? Exatamente. Nesta primeira parte do vídeo, nós vimos os equipamentos e os ingredientes necessários para a produção de cerveja. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte aqui de como fazer cerveja. Se gostou do vídeo, dessa primeira parte, curte, se inscreve, compartilha e acione o sininho das notificações. No próximo vídeo, a segunda parte, iremos ver efetivamente o processo passo a passo para a fabricação da cerveja. Até o próximo vídeo e boas estradas!